Queridos, vamos ministrar nessa noite sobre o tema O Bom Samaritano. Eu não sei quantos já ouviram essa palavra na Bíblia, né? E essa é uma palavra que faz algum tempo Deus vem colocando no meu coração, e eu não sabia ao certo que dia, que momento que traríamos. E aí, durante essa semana, eu fui vendo o Espírito Santo soprar e dizer que seria para essa noite. Então eu creio que eu e você que estamos aqui, vamos receber essa unção do bom samaritano. E você, talvez como eu, que lia esse texto da Bíblia e conhecia, vai vê-lo de uma forma diferente, de uma forma bem especial. Eu acredito nisso. O texto base é o texto de Lucas, capítulo 10. Você pode abrir sua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 10, para acompanharmos juntos, a partir do versículo 25. Diz assim o texto: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Guarde esses elementos, óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Até aí. Queridos, normalmente quando a gente fala e ouve falar de próximo na Bíblia, a gente pensa uma pessoa que a gente está ajudando. Uma pessoa, quem é o meu próximo? É alguém que está precisando de ajuda, eu vou lá e ajudo. Ok, não deixa de ser. Mas aqui nesse texto, Jesus traz algo mais amplo para nós. Que o próximo não é somente aquele a quem ajudamos, mas é também aquele que está ajudando, que está oferecendo ajuda.
e o reconhecimento dessa pessoa sobre as nossas vidas. Porque no mesmo texto, Jesus começa respondendo uma pergunta, uma indagação deste homem que diz: que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde, resumidamente aqui nessa frase, que para herdar a vida eterna eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo, como a mim mesmo. Depois isso até se amplifica em outro texto do Novo Testamento. Amar como Cristo me amou. Só que aí ele vai aproximando essa história da realidade de cada um de nós. E quem é o próximo? Olhando na tradução da Bíblia de pesquisa Strongs, esse próximo poderia ser traduzido por um vizinho, um amigo, qualquer outra pessoa onde duas estão envolvidas, o outro, teu companheiro, teu vizinho, de acordo com os judeus, qualquer membro da nação e comunidade hebraica, de acordo com Cristo, qualquer outra pessoa, não importa de que nação ou religião, com quem se vive ou com quem se encontra. Portanto, pessoas que possam passar pelo nosso caminho. Como aconteceu aqui, aquele homem estava passando e encontrou com alguém, um salteador, que não soube reconhecer nele um próximo a ser ajudado. Pelo contrário, ele foi lá e feriu aquele homem, roubou aquele homem, saqueou aquele homem e o deixou no chão, ferido, destruído. Quantas vezes na caminhada, pessoas chegam na igreja, chegam diante de Jesus, chegam diante de nós dessa maneira, tristes, feridas, destruídas, traumatizadas. E aí passa a primeira pessoa. E eu queria que nessa noite, querido, eu e você pudéssemos nos colocar nesse texto, nesse exemplo que Jesus traz para nós. E eu tenho certeza que em algum momento você vai se ver como um desses personagens, como um dessas pessoas que está compondo essa cena. Passa primeiro o sacerdote, um homem religioso, um homem que tinha uma função muito importante no templo. Ele era o mediador entre os homens e Deus, oferecia sacrifícios. Tinha uma espiritualidade diferenciada, até porque seu encargo exigia isso. Ele olhou, a Bíblia fala que ele passou distante. Quantas vezes, se não tivermos cuidado, eu e você podemos nos acostumar com o sofrimento das pessoas. Hoje você vê, devido à comunicação tão próxima, o sofrimento de tanta gente em tantos lugares. É só abrir os meios de comunicação, as notícias, você está constantemente vendo. Mas a tendência da gente é se acostumar com isso. Ah, isso é comum. Ah, morreu mais um. Ah, tem mais um enfermo. E se não tivermos cuidado, nos tornarmos insensíveis e passarmos de largo. De largo quer dizer distante, sem se envolver, sem sentir a dor do outro, sem se colocar no lugar do outro. Depois o sacerdote, passa também o levita. Levita era alguém que servia no templo, era alguém que tinha uma função de serviço, de montar e desmontar o tabernáculo, era alguém que
estava diretamente ligado ao serviço no templo e nas coisas sagradas e religiosas. Mas ele tem a mesma atitude do sacerdote. Ele vai passando, vê aquele homem caído e também não se envolve. E também não se envolve com aquela situação. Mas, queridos, passa logo após um samaritano, que era tido como alguém de um povo não tão próximo ao povo judeu, não tão religioso assim, não tão conhecedor da palavra de Deus, assim como o sacerdote e o levita. Só que aquele homem, segundo as palavras do próprio Jesus, ele para e ele tem uma atitude misericordiosa. Por isso que eu coloco aqui no texto, ele tem um coração misericordioso. Por isso que Jesus encerra essa parte do texto dizendo: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E aí o próprio homem que perguntou para Jesus diz: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Qual tem sido minha reação, sua reação, ao ver o sofrimento do próximo? Ou, ainda como nesse caso aqui, onde Jesus começa falando que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Quantas vezes nós não fomos ajudados por alguém? Quantas vezes alguém não foi o próximo na nossa vida, que se achegou a nós, alguém que se aproximou de nós e fez o que esse homem fez? A Bíblia fala em Mateus 5:7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o que, irmãos? Misericórdia. Querido, à medida, nós aprendemos esse dia sobre a lei da semeadura, que eu planto algo, eu vou colher esse algo. Se eu sou uma pessoa que planta misericórdia, mais cedo ou mais tarde, eu vou colher. Eu vou alcançar misericórdia sobre a minha vida também. E esse homem teve essa atitude. E o que quer dizer misericórdia? A palavra no original é a junção de duas palavras do latim, miseratio, que quer dizer compaixão, e cordis, coração. Sentir a miséria do coração do outro, sentir como está o coração do outro, a compaixão pelo coração, pela situação que o outro está enfrentando. Isso é ter uma atitude de misericórdia. Foi o que aquele samaritano teve. E aí, queridos, ele teve esse coração de misericórdia. E isso o fez estar nessa condição de ser o próximo daquela pessoa. Duas coisas eu queria que você considerasse nessa noite. E eu vou repetir de uma outra forma o que eu já falei. Que você se autoavaliasse se você tem sido esse próximo na vida de pessoas. Esse que age de misericórdia. Esse que se atenta para a dor do outro. Ou também, se você tem sido este que tem amado, como o texto fala, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e aquele que te fez bem, como a ti mesmo. Porque reconhecer aquele que nos fez bem é uma atitude de gratidão e de reconhecimento.
Isso libera um nível de graça sobre a sua vida. Porque você sabia, queridos, que uma das grandes causas de desistência, não que isso justifique, mas uma das causas de desistência de tantos líderes, às vezes até pastores, está muito ligado à ingratidão. E aqui eu abro um parênteses. Hoje em dia você vê até líderes religiosos, espirituais. Não quero com isso justificar também. Mas nós vivemos numa geração que é muito difícil de você atender a necessidade das pessoas. Eu digo como pastor. Muitas vezes você faz algo para o melhor das pessoas. E elas estão insatisfeitas. Se você cumprimenta, elas dizem: esse pastor vai muito na nossa casa. Se você não vai, elas reclamam porque esse pastor é muito ausente, não vai. Se o líder faz algo pela pessoa, vai atrás dela, liga, essa pessoa pega muito no meu pé. Se não liga, viu só, me abandonaram, não falam mais comigo. E nunca está bom, e nunca está certo. Isto é, não reconhecer e não amar o próximo que um dia Deus enviou para cuidar de você, para te servir, com todas as falhas que ele tem, com todas as limitações que ele tem. Irmãos, eu sou de um tempo, quando eu me converti a Jesus, quando criança. Quando eu digo sou de um tempo, não quer dizer que eu quero voltar para esse tempo, tá, irmãos? Porque tem aqueles irmãos que falam assim: mas antigamente a gente tomava banho na latinha. Só que o irmão não quer voltar a tomar banho na latinha, ele gosta do chuveiro de hoje, né? Então não dá para a gente contar muita vantagem, mas dá para a gente tirar lições e aprender com isso, tá certo? Quem é do tempo que tinha Coca-Cola só uma vez por mês e era para a família toda um copinho assim? Hoje em dia os meninos, não, é Didio, né? Despreza, tem de sobra, toma banho, lava a mesa. Mas, até perdi o que eu ia falar. Em que ser igreja era mais simples. O pastor se preocupava em pregar todo domingo. Talvez fazer uma visita aqui, outra ali. Os irmãos vinham. As pessoas correspondiam. Hoje em dia, claro, tem as vantagens disso, a igreja cresceu, as pessoas, cresceu o número de cristãos no Brasil, mas hoje em dia, devido também a muita informação, você tem que ter uma igreja legal, um visual legal, tem que ter telão, tem que ter um ar-condicionado, porque senão o irmão vai para a igreja que está mais fresquinho, aqui está muito calor. Eu já estou começando a ficar preocupado, porque esse lado está calor, então os irmãos já estão querendo aqui, já estão reclamando ali, já estão dizendo: pastor. Então você imagina um grau de insatisfação tão grande, onde às vezes é difícil você suprir a necessidade. Os pais têm que ter muito cuidado com isso, porque senão alimentam mais ainda nos seus filhos essa geração insatisfeita, onde nada está bom, onde nada é suficiente. Se tem feijão com arroz, reclama do feijão e arroz. Se tem feijão, arroz e ovo, reclama do ovo. Se tem carne, reclama da carne. Nada está bom.
precisamos reconhecer aqueles que um dia agiram de misericórdia para nós, agiram com bondade para conosco. E também precisamos ser esses que agem assim. Eu creio que Deus vai derramar nessa noite uma unção tão maravilhosa de cura espiritual, de cura interior, de cura no seu coração e de satisfação. Quantos recebem isso no seu coração? Eu creio, irmãos. Essa palavra, quando ela entrou no meu coração há muito tempo atrás, toda vez que eu leio esse texto, ele me mexe muito comigo, porque ele aponta para Jesus. Jesus foi esse bom samaritano que nos encontrou feridos pelo caminho, fomos roubados na nossa dignidade, nas nossas emoções, em tantas áreas. E ele nos encontrou caído, ferido, no chão. E ele nos amou, ele nos cuidou. E quantas vezes a mesma ingratidão que temos por aqueles que nos servem, seja um irmão, seja um líder, seja um pastor, seja alguém que nos ajudou espiritualmente, porque se estamos onde estamos é porque alguém orou por nós, alguém nos evangelizou, alguém cuidou. E se falharam conosco, Jesus não falhou. Ele insistiu, ele persistiu, ele foi esse bom samaritano. E aí nós vemos na atitude desse homem algumas atitudes que só os misericordiosos têm, e alguns elementos que ele traz com ele. Primeiro, ele traz óleo. Óleo representa a unção. No original essa palavra fala disso. O óleo de oliva servia para combustível nas lâmpadas. A Bíblia diz: jamais falte óleo sobre a sua cabeça, suas vestes sejam sempre alvas. Para a cura do doente, esse óleo também servia. Para ungir a cabeça e o corpo em festas, era para consagração. E também era um artigo muito precioso a ser comercializado. Esse homem trouxe também vinho. Isso fala de alegria, fala do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, como diz João, 1 João 7. Hoje teremos a ceia. Você vai poder desfrutar desse sangue, desse perdão, dessa restauração, desse bálsamo. Esse homem faz mais. Ele carrega aquele homem nos seus braços, coloca no seu próprio animal, que era o transporte da época. Ele usa os recursos que ele tem, ele usa a estrutura que ele tem. Nós aprendemos esses dias de seminário que Deus quer te prosperar, mas não só para te abençoar, mas para você transbordar e abençoar outros. E que todo recurso que chega a nós, ele tem pão e tem semente. Pão significa que é algo para eu me alimentar e ser suprido. E semente significa que é algo que eu tenha para abençoar outros. E para multiplicar essas sementes que ele coloca em minhas mãos. Deus está te dando recursos para abençoar outros. Ele cuidou dele, tratou as feridas dele e levou numa hospedaria, um hotel da época, uma casa de abrigo para as pessoas de fora. E disse para aquele cuidador: olha, cuide dele para mim. Nem sempre nós damos conta de fazer todas as tarefas no reino. Compartilhei isso com a liderança esses dias. Paulo falou sobre isso, ele falou: olha, um rega, um planta, outro faz isso, faz aquilo, mas quem dá o crescimento é Deus. Nem sempre eu vou conseguir fazer tudo, nem sempre você vai conseguir fazer tudo por alguém.
mas faça o melhor que está ao seu alcance, a sua parte. Nesses dias, enquanto eu cito tantas pessoas que estão sendo ajudadas na igreja, algumas delas eu não tenho condição de fazer todas as visitas necessárias, de estar em todos os hospitais. Toda semana nós sempre temos alguém que está no hospital, às vezes um velório para fazer. Essa semana eu estava com muita febre, no dia que precisou atender essa situação. E eu louvo a Deus porque nós temos uma liderança que serve. E aí foi uma equipe lá, foi prestar consolo à família, estavam os líderes lá. Isso é lindo no reino de Deus, irmãos. Um ajudando o outro. E ele falou, olha, eu não posso ficar aqui o tempo todo, mas o que você fizer por ele, eu vou investir para que ele seja bem cuidado. É assim no reino de Deus. Às vezes você não pode estar no lugar, mas você contribui. Às vezes você não pode contribuir com recurso financeiro, mas você contribui com o seu tempo, com o seu dom, com o seu talento. Irmãos, eu queria pedir que os irmãos orassem pela nossa equipe de louvor e adoração. Nós temos talvez porque eu não estou certo, mas eu ando em algumas igrejas em Porto Velho, um dos melhores equipamentos de som da cidade. E tem faltado pessoas para ministrar ao Senhor. Eu não vou entrar no mérito da questão. Quem sabe que está dando o melhor para Deus, fique em paz. Então essa palavra não é para você. Eu só penso que se Deus nos deu algo tão bom, e antes nós tínhamos muitas pessoas e tínhamos pouco equipamento, e hoje inverteu. Nós temos bons equipamentos, mas muitas vezes está faltando disposição de dar o melhor ao Senhor. E eu queria que a igreja orasse por isso, mas queria que também pessoas que estão aqui têm o dom e podem servir. É uma convocação. Lembra que eu acabei de falar? Não dá para entender como num tempo, eu sou de um tempo, que era uma caixinha de som e violão, e era 10 querendo ter a oportunidade e o privilégio de tocar. Hoje nós temos um som desse nível. E as pessoas não têm tempo para dedicar ensaio, não têm tempo, mas sempre vão arrumar tempo para aquilo que é importante para elas. Querem muitas vezes tocar, mas não querem pagar o preço de ensaiar. E eu fico pensando, se essa área, que é uma área que é visível, não reflete outras áreas que não conseguimos visualizar tanto. De serviço, de liderança, onde às vezes algumas áreas ficam pesadas para alguns. Porque alguns que precisam se dispor não fazem como deveriam. E aí esses dias chegou e disse assim, pastor, estou saindo. Esse pelo menos avisou, porque tem alguns que somem e saem da igreja, nem sequer justificam. Mas ele chegou e disse, pastor, estou indo. Graças a Deus o louvor já está bem. Acho que ele não tinha vindo nos últimos ensaios e nas últimas ministrações. Porque senão não teria falado isso. Porque o louvor agora já tem muita gente, graças a Deus. Já está a equipe feita. Imagina a mentalidade que se todo mundo que entender que a igreja cresceu um pouquinho, já está tudo bem. Então sai. Aí enfraquece o time. Eu estou falando do louvor,
Mas eu creio que Deus quer falar conosco em todas as outras áreas. Que você tem um dom, você tem um dom, você tem um dom. Eu tenho um dom. É uma palavra para cada um tomar para si e dizer: eu estou dando melhor com o dom que Deus me deu. Não é uma palavra para você dizer: é fulano que não está ali, é fulano. Não. Porque tem gente que nem está aqui, mas já justificou, é por conta de trabalho, está na bênção, está na paz. O que eu quero dizer é que há espaço para crescimento. E não é justo Deus ter te dado algo e você não está servindo o corpo de Cristo com o melhor que você pode ter. Esse homem, ele teve esse nível de coração e de investimento. Elementos e atitudes que só os misericordiosos têm. E eu acho interessante, irmãos, que para cada tipo de salvamento, tem um tipo de técnica específica. Eu não me aprofundei nessa pesquisa, mas eu gosto muito, quando vou fazer alguma viagem, e muitas vezes as pessoas no avião vão dar aquelas orientações de segurança. No caso de despressurização, né, no caso de acontecer isso ou aquilo outro, você faça isso. E uma das coisas que eles falam é muito interessante. Quando cai aquelas máscaras, você está do lado de uma criança, você deve colocar a máscara primeiro em quem? Em você ou na criança? Em quem? Mas não é na criança? Ela precisa mais que você. Vocês são tão maldosos. Mas a orientação é colocar na criança, em você. Depois na criança. Eu estou querendo salvar a criança de todo jeito. Então, por que isso? Porque você tem que garantir. Muitos tentando ajudar a muitos, se esquece de cuidar de algumas áreas importantes na sua vida. A gente tem falado muito isso aos casais. É para servir na obra? É, mas há um equilíbrio entre cuidar bem da sua família também. E assim por diante. Então eu coloquei aqui alguns aspectos de salvamento que são interessantes. Afogamento para o salva-vidas. Da mesma forma, você tem que acalmar a pessoa, muitas vezes imobilizá-la por trás, porque senão ela vai e te afoga junto. Eu sempre falo isso para pessoas que vão ajudar, pessoas que estão distantes, soldados feridos. Só cuidado para você não ficar chorando junto dele, para você ficar lambendo as feridas dele. Porque senão, fica você e ele juntos, magoados, feridos, distantes. Ao invés de você ajudar, você cai junto. Cobra, quando pica alguém, mantém a pessoa calma. Quando eu fui para esse daqui, eu pensei que tinha que amarrar aquele negócio, para o veneno não espalhar. Mas vi que não é um indicado. Porque você tem que ter muito cuidado para não entrar o veneno na corrente sanguínea. Então não pode agitar a pessoa. Convulsões nos primeiros socorros. Você coloca um lenço, algo na boca da pessoa para ela não morder a língua. Tem detalhes no salvamento e na ajuda a alguém. O que eu quero dizer com isso? Que vão haver pessoas no seu caminho que Deus vai dar a estratégia certa para você cuidar dela. Que Deus vai dar a palavra certa para você restaurar. Que Deus vai dar a direção específica para cada pessoa. E eu quero nessa hora perguntar a você:
quem é o seu próximo? Não esse próximo que você vai ajudar, mas esse próximo que um dia ajudou você. Esse que um dia foi próximo de você. Quem foi o próximo do homem ferido foi o que o ajudou. Podemos ser também o próximo daqueles que necessitam. Mas quem é o seu próximo? Aquele que causa gratidão no seu coração. Você é grato pelos que foram misericordiosos com você? Você tem gratidão por pessoas que te abençoaram? E por Jesus, que foi esse bom samaritano que te encontrou um dia? De onde Deus nos tirou, irmãos? Não podemos esquecer disso. E das pessoas que Ele usou para isso. Pensa aí, uma lista de 3, 5 pessoas que foram bênção na sua vida. Sabe por que Jesus é o bom samaritano? Porque Ele traz óleo para nós. Ele traz a unção do doce Espírito Santo para sarar nossas feridas. Amados, eu estava orando quando Deus deu essa palavra. Eu estava dizendo, Deus, o mundo está tão controverso, está tão violento. Que esperança há para a nossa nação, para os povos? Aí Deus diz, eu estou levantando os bons samaritanos, que vão sarar a terra com essa unção. Eu sou o bom samaritano que cura as feridas, que restaura. Perceba essa unção que um dia te alcançou, Mauro. Falei, é verdade. Irmãos, vê aquele negócio preenchendo dentro de mim, aquela unção, aquela coisa gostosa. E a esperança nasceu de novo. Talvez você veio hoje aqui, você está sem esperança, você está olhando as dificuldades, as lutas. Deixa a unção, deixa o bom samaritano passar o óleo nas suas feridas. Ele traz vinho também, vinho e azeite, alegria restaurada, perdão dos pecados através do sangue de Jesus. Ele te carrega nos braços dele, e diz, filho, filha, não temas, eu estou contigo, eu te restauro, eu te resgato, eu te amo, eu não desisto de você. Ah, queridos, Deus está descendo nessa noite até nós, para nos carregar nos braços dele. Ele vai usar todos os recursos necessários para te restaurar. Ele vai cuidar de você. E Ele vai usar também pessoas para compartilhar esse cuidado. E eu quero encerrar junto com você, falando a letra de uma canção que fala sobre isso. Talvez você já ouviu, depois você pode acessar na internet, que tem esse título, Bom Samaritano. Talvez seja a sua história. Eu vou ler a letra, depois nós vamos ouvir a canção. Diz assim, deixa eu compor um hino para você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote, fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava o amor. Essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita, quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu e alguém caído pelo chão continuou. No mesmo lugar o bom samaritano vem.
não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite, vinho em suas feridas. Estancou o sangue e te levantou. Fez a sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou para a sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído nessa noite, querido. O bom samaritano vai aparecer. E aí ele canta outra parte da canção que a gente já conhece bem. Vamos pôr esse vídeo e logo após eu quero orar por você. As luzes podem diminuir um pouquinho. A gente vai acompanhar essa canção.